O nome do Senhor, por isso que eu trago essa reflexão no livro de Mateus e no versículo 17, que fala da ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e consultaram: onde deseja que preparamos a refeição da Páscoa? Então eles fizeram a pergunta, que tinha um ritual, e nós sabemos que a lei era para todos. Jesus estava ali e ele ia também cumprir a lei. E, aleluia, e aproximava exatamente da sua morte. Como ele era onisciente, ele estava ciente que ia morrer. Ele sabia que aquele dia era um dia especial, que ele ia estar com seus discípulos. Então ele programou aquele dia para anunciar exatamente a sua morte. Então nós vemos que essa Páscoa, essa festa, não é essa que nós hoje fazemos. A que nós fazemos ainda não estava acontecendo, mas ali era o início do ensinamento dessa que hoje nós faz. É o início. Então nós vemos que Jesus também cumpriu com esta lei, cumpriu com esta obrigação. Então ele orientou o discípulo que fosse a um lugar, ia encontrar um homem na cidade que procurava ali falar com ele, perguntasse a eles, dizendo: olha, o mestre mandou que nós viesse aqui e perguntasse aonde é a casa que nós podemos preparar a ceia, porque ele quer, junto com seus discípulos, um lugar para cear. Então aqui no 13 diz aos que Jesus orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer que é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meu discípulo. Aí nós vemos que a palavra de Deus, ela nos revela, aleluia, o trabalhar de Deus entre Jesus, entre os discípulos e aqueles exatamente cidadãos daquela cidade. Tudo como estava escrito, irmão, tinha de acontecer. E eu me alegro aqui porque a palavra de Deus vai revelando para nós que o cumprimento da lei estava ali, e os discípulos estavam também para cumprir a lei. E ele estava preocupado. Ele disse: onde é que, Senhor, você quer que nós se organize, que nós prepare? Por que, irmão? Eles tinham de antes preparar, porque eles iam matar um cordeiro, eles iam imolar um cordeiro, ia tirar a carne, ia fazer ali o preparo do alimento com pão asmo, que era a carne do cordeiro, e os pães que eles iam colocar na mesa, para no momento de celebrar, no momento da refeição, eles estivessem todos unidos e ali comesse a carne e o pão. Então nós estamos vendo que existia exatamente um carneiro que ia ser imolado, que ia ser morto, e o próprio Jesus ia também participar dessa festa. Como hoje nós deveremos entender que aquele tempo tinha em ano em ano essa festa, como nós também estamos acostumados no nosso tempo, as festas pascual, as festas das igrejas, as festas que o povo faz todos os anos. Cada mês eles têm um dia para celebrar, e vai gente de todo canto, que nem para Canindé, que nem para Juazeiro,
vai gente de todo lugar, vem gente de fora, de avião, vai de carro, vai a pé. Então é uma tradição que existe na terra sobre, aleluia, as leis dos santos, que aqui hoje nós podemos entender. Mas naquele tempo tinha a Páscoa, e era exatamente para que eles lembrassem, pela lei de Moisés, era obrigado eles fazer, para anunciar e se lembrar da saída deles lá do Egito. Mas ainda não tinha, aleluia, não tinha essa festa que hoje nós fazemos, que é comemorar a morte de Cristo, porque ele ainda não tinha morrido. Aí nós estamos entendendo que Jesus estava se preparando para uma festa da ceia, para iniciar outra festa, que é essa que hoje nós se lembramos, essa hoje que nós comemoramos, que é a morte do Senhor Jesus. Comemorar a morte de Jesus por quê, irmão? Porque a morte de Jesus para nós é muito importante. A morte de Jesus, ele dá o início da nossa vida, da nossa salvação. Porque se Jesus não tivesse morrido, porque não há pagamento de pecados sem morte. Eles pagavam o pecado deles com a morte dos novilhos, a morte dos carneiros. Mas a nossa foi o próprio Jesus imolado. Foi o próprio Jesus levado para a cruz, para morrer, para que hoje nós possamos se sentar unidos, uma nação, um povo, e dizer: obrigado, Jesus, pela tua morte, porque pela tua morte nós recebemos a vida eterna. Então nós vemos aqui que a morte do Senhor é anunciada. Então os discípulos, eles prepararam a ceia conforme a orientação de Jesus e as pregações da lei. Aonde era que estava escrito? Lá em Êxodo, capítulo 1, do verso 1, capítulo 12, verso 1 em diante, que eles tinham de celebrar. Está vendo, irmão, como a palavra de Deus mostra, aleluia, a diferença da ceia, a diferença daquela ceia para essa. A diferença é que ali era um animal que era imolado, e essa nossa agora não era um animal, era Cristo, simbolicamente sendo levado como um carneiro, né, até o matador, e que ele passou por todo esse processo da morte. Então naquele dia ali ele teve um momento sentado na mesa, comendo, partindo ali o pão, e ele começou, a oportunidade que tinha ali, ele começou a ensinar. Ele começou a pegar o pão como símbolo, ele pegou o suco da uva como símbolo, porque ainda não tinha começado, para nós entender que quando ele pegou o pão e partiu, ele deu e disse: todos comam, todos compartilhem, todos nesse momento recebam. Aqui nós estamos entendendo que a porta da salvação se abriu naquele momento para todo tipo de pessoa, ser humano, não importa ele quem é, pode ser pessoas do tráfico, pode ser da bebida, pode ser pessoas que andam roubando, pessoas que estão, não há diferença. Naquele momento que ele partiu o pão, ele exatamente sabia que ia morrer, e o pão era o símbolo do carneiro para celebrar o pecado, apagar o pecado ali daquele judeu. E ele pegou exatamente o símbolo e apresentou a revelação da morte dele, porque ele estava se revelando que ia morrer, que ia para a cruz, que ia ser levado, oferecido a sua vida naquele momento ali.
estava sendo programada exatamente como um cordeiro, como um carneiro levado ao matador. Aí, irmão, nós muitas vezes somos ensinados errado, mas aqui nós estamos vendo que Jesus ele pegou a oportunidade de uma ceia. Era o que eles estavam comendo, se alimentando, e era uma ceia de muita carne, muito pão, muito vinho, e passava muitos dias, mas ele estava vamos supor, no verso, porque, aleluia, ele estava fazendo aqui na sexta-feira, ou na quinta-feira. Na sexta-feira ele foi traído. Nessa noite que Jesus se dirigiu até ali o Monte das Oliveiras para orar. Aí nós vemos que ia ter a revelação da traição dele. É por isso que eu, observando aqui a palavra de Deus, irmão, ninguém pode cancelar ninguém. Todo mundo tem direito, todo mundo recebeu de graça, porque, como ele diz aqui na sua palavra, a palavra de Deus ela é bem clara. Eu disse para quem que prepararam, Jesus celebrou a última Páscoa dele, e nessa última Páscoa ele revela a sua morte. É aí que ele pega o pão e ele quebra, e ele diz: tome, come desse pão, porque este pão é o meu corpo que vai exatamente ser quebrado, ou seja, vai ser morto. Aí nós estamos entendendo que essa Páscoa que nós estamos fazendo hoje, né, todo mês nós fazemos, celebrando, ela tem uma diferença, porque estava terminando uma para começar a outra. Estava terminando a Páscoa da ceia, que era da lei, e entrando a lei, entrando a graça. Então a graça de Deus estava começando ali ser iniciado. Então, irmão, a ceia para nós é tão importante. Por que, irmão? É importante porque ela revela, tá? Ela revela uma condição para nós de graça, de misericórdia. A ceia iniciada por Jesus, ela é muito importante, porque não é nós só comer o pão e o vinho, não, é nós entender que naquele momento que ele estava na Páscoa, Jesus ele estava encerrando a lei, ele estava encerrando aquela Páscoa, exatamente, que era feita com carneiro, era feito com animal. Ele estava encerrando. Nós sabemos que ele estava encerrando. Por quê? Porque aquela Páscoa ali, irmão, era para os judeus, era só para os judeus. Nós, gentios, não poderíamos participar, porque nós não éramos judeus, nós não saímos do Egito. Como é que nós íamos participar? Tá? Se nós fosse morar junto com eles, a gente fosse cidadão lá no meio deles, daquela cidade, daquele estado, daquele país, né? Nós fosse ser judeus pela lei, então nós éramos estrangeiros, mas era obrigado a fazer o que eles faziam pela lei. Então, quando nós chegamos aqui nessa última Páscoa de Jesus, se nós colocar na mente a importância, porque ele está se encerrando aqui, no ensinamento de Jesus, está encerrando a Páscoa da lei, e vai se abrindo a Páscoa da graça, tá? É essa que nós entramos, porque nós somos salvos pela graça, né, e a misericórdia de Jesus. Então, eu entendo aqui que eu gosto de ensinar, irmão, que a gente foi ensinado de um jeito tão brutado no coração da gente, uma coisa, e quando a gente vai entender, não é aquela coisa que eles falaram,
A importância aqui é qualquer ser humano entender que Jesus morreu por ele. Qualquer ser humano, pode ser ele quem for, ela quem for, né? Independente de raça, dependendo de vivência, dependendo da pessoa é o que eu estou mostrando aqui. No momento que eu entendo o que é a morte de Cristo para mim, porque a morte de Cristo para mim é a minha vida começando, abrindo as portas para entrar no reino do céu, porque eu era morto do meu delito, morto do meu pecado, nada eu podia fazer. Eles matavam novilha, eles comiam carne, eles bebiam vinho, mas eles continuavam depois pecando, estavam no pecado, e todos os anos eles iam, matavam o carneiro. Aí naquele dia era a última Páscoa que Jesus ia se realizar com os seus discípulos, e ele reuniu os seus discípulos ali, e os discípulos tinham que ficar atentos, eles tinham que entender, porque eles iam, irmão, continuar ensinando o que Jesus falou, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Eu aprendi, e o que eu aprendi estou ensinando. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Então, se nós não aprender, nós não vamos só pela conversa das pessoas, não. Essa passagem, esta ceia, ela tem que estar dentro do meu coração, e eu convicto. Eu tenho que ter a certeza que não é o pão, não é o vinho que vai me dar a salvação. Eu tenho que chegar ali nessa mesa com esse pão, eu já estou salvo. Por que eu estou salvo? Porque eu acreditei em Jesus. Vocês vão ver aqui no livro de João, capítulo 1, olha o que João vai dizer sobre a salvação. João capítulo 1, ele vai confirmar dizendo assim, capítulo 1, verso 12: mas a todos quanto receberem, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que crê em seu nome. Olha aí, irmão. Então, quando Jesus estava ensinando ali, os discípulos, eles tinham de entender que Jesus estava abrindo as portas para todo ser humano. Podia ser quem for, irmão. Aqui, na nossa qualidade de nós ensinar, irmão, é todo tipo de pessoas. Prostituto, ladrão, maconheiro, bebedor, ele está tendo a oportunidade de entrar na ceia. De entrar na ceia é aceitar Jesus, é aceitar a salvação, é crer. Ele diz: aquele que crê. E Jesus estava ensinando aqui exatamente porque era a última Páscoa, era o último dia, irmão. Jesus não ia estar mais ali para ensinar eles, Jesus não ia estar andando com eles. Jesus se reuniu naquele dia, e ali, irmão, era a última ceia da lei. Ia começar a ceia de que Jesus está ensinando? Da graça. Essa que nós estamos fazendo, né? Eu estou aqui porque eu creio em Jesus. Eu estou aqui porque eu sei que Ele morreu, e a morte dele me dá esse direito. A morte dele me dá esse poder. A morte dele me traz. Aí é diferente, sabe de quê, irmão? Porque o irmão, mas só pode tomar ceia quem se batiza, pode tomar ceia quem é crente, pode tomar ceia. Não, eu tenho que entender que tudo de Deus é decência e ordem. Eu aceito Jesus para a minha salvação, e a minha continuidade de vida, eu entro na santidade. E eu entrando na santidade, eu vou ter condição de entender o que é a morte de Cristo. Porque tem muitas vezes, irmão, que as pessoas tomam ceia sem entender, em termos de achar que é só o pão e tudo, mas ele está comendo o símbolo, está bebendo ali o suco, mas tem que estar dentro do coração dele a verdadeira convicção. O que é a verdadeira convicção? Eu disse: eu aceitei a Jesus com o meu coração. Eu aceitei a Jesus porque eu sei que Ele morreu por mim, e Ele me disse: se eu crer, eu verei a glória.
se eu aceitar, eu entrarei no céu. Agora, cabe a mim entrar no caminho dele, que é a santidade. Né, irmão? Eu aceito Jesus, entro na santidade. Eu vou do jeito que eu estou, bebendo no mundo, na prostituição, na mentira, porque é assim que o ser humano vive. Mas quando ele chega lá em Jesus, o sangue de Cristo apaga o pecado, que é a dívida. Naquele momento ele fica sem dívida, sem pecado, porque Cristo apagou. Tem que ter certeza, convicção, Cristo apagou. Naquele momento que ele apagou, aí você mergulha nele, como Paulo disse: olha, perto de ti está a palavra, perto de ti está a palavra, no teu coração tu crê, com a tua boca tu vais a confissão. Então, irmão, tirando assim, os problemas, a incredulidade, essas coisas que muitos passam para nós, enfraquecendo, tá? Porque eu não posso proibir ninguém de tomar ceia, eu não posso proibir ninguém de aceitar Jesus, eu não posso proibir ninguém de entrar no céu. Agora eu tenho que saber explicar. Aqui eu estou explicando, dizendo assim: irmão, Jesus está com os seus discípulos na Páscoa, e é a última. Irmão, que Páscoa é essa? Irmão, essa Páscoa é exatamente pela lei, Deuteronômio capítulo 12, verso 1, de 1 a 11. É exatamente de Moisés, que ele recebeu quando saiu do Egito. Lá no Egito ele era escravo, mas ele não fazia o sacrifício. Mas quando Jesus, exatamente na pessoa que ele estava ali, de Moisés, com poder glorioso, e ele tirou o povo do Egito. Aí ele falou para Moisés: escreve aí, Moisés, na lei, porque vocês vão matar um cordeiro, vocês vão fazer uma festa todos os anos. Qual é o dia? É o dia que vocês saírem do Egito, e esse dia da saída é um dia comemorativo, que é o dia da libertação, é o dia que vocês saírem da escravidão. Todo ano que chega esse dia, vocês exatamente façam a festa. A Páscoa é exatamente celebrar. E eles celebravam, irmão, eles matavam, cada um pegava o carneiro, pegava o animal, levava lá. Naquele dia lá se reunia aquela nação todinha, era 7 dias de festa, eles comendo, eles bebendo, tá? Ninguém sabia quem era ninguém ali, mas ele estava na Páscoa. É tanto que aqui, na Páscoa que Jesus estava, Pedro ainda não era convertido, Judas não ia trair, né? Pessoas que estavam literalmente, fisicamente, sem entender, sem compreender. E era nesse momento, porque muita gente participa da ceia sem saber o que é uma ceia. A ceia, a partir desse momento aqui, é eu entender que Jesus está dizendo: olha, esse pão que eu parti, ele foi um símbolo do meu corpo. Ele estava anunciando o que? A morte dele. Ele estava mostrando a morte dele. Então ele disse: tome. Aí ele deu, todos comam. Aí se todos ali podiam participar, poderia, porque estava exatamente anunciando como era a ceia dali por diante. Toda vez que vocês se reunirem no meu nome, lembre da minha morte. Olha aí, irmão, toda vez que vocês se reunirem em meu nome, lembre da minha morte. Então, por que Jesus ele quer que nós se lembremos da morte dele? Porque a morte de Jesus, irmão, é muito importante, porque ele é o cordeiro que vai ser imolado para dar a nós a salvação, para quebrar todos os laços, né? Toda a forma do pecado. É nós passando, é por isso que ele revela a João diz: olha, todo aquele que crê. Será que as pessoas acreditam? Então ele acredita, né, irmão? Se quer Jesus, ele acredita. Uma coisa é eu acreditar, e a outra coisa é eu
basear a vida das pessoas na fé dele. A fé, cada um mostra do jeito, cada um anda de um jeito, mas uma certeza nós temos que ter no coração, sabe o que é, irmão? É a convicção da salvação. Por quê? Porque assim, Davi, se você aceitou Jesus, mas está pensando que o pecado está na frente, então por que tu aceitou Jesus? Por que tu não botou Jesus acima de todos os pecados? Ele diz assim, filhinho, se o teu coração te acusa, maior é Deus para... Olha aí. Então, irmão, eu entro na minha mente e entendo isso. Por que há uma contenda dentro das igrejas, no meio do povo? Porque uma hora o teu nome está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora está na vida do povo, outra hora o pecado está maior. Uma hora a pessoa levanta a palma e diz que perdeu a salvação. Olha aí. Mas observando aqui a palavra, irmão, na hora que nós entramos dentro do barco, qual é o barco? É Cristo. E o barco balança. E o barco vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir luta. Ou seja, Jesus na nossa vida espiritual, ele é um barco. Nós entramos nele. Não é que nem o mar, nós entramos na vida dele. Mas vem o balanço, vem o momento das provações, vem a fraqueza. Uma vez ele está lá embaixo, uma vez está lá em cima, uma vez está no meio. O barco vai para um lado, vai para outro. Você cai na água, entra para dentro de novo. Mas você não pode retornar, porque ele diz assim, como ele diz lá em Hebreu: o soldado que voltar, retroceder, a minha alma dele não tem prazer. Olha aí. Cair uma coisa, soldado ferido, ele não perdeu a guerra, ele não morreu, ele está ferido. Então muitas vezes nós temos que observar que nós somos dependentes do Senhor. E tem hora que a gente se desliga, não é, irmão? Tem hora que a gente se desliga e anda na força total dele. Nossa mesmo, aí a gente topa, a gente cai, a gente fica fraco. Uma coisa é nós ficar fraco e a outra é estar abandonando. Né? Abandonar é sério, mas ficar fraco, aí diz Jesus, os fortes, né, suportam os fracos. Então, quando eu vejo aqui, irmão, a ceia, tá de eu abrir assim e dizer para todo mundo: gente, a salvação é uma porta aberta, a salvação é Cristo. Quando Jesus ele aqui se uniu com os seus discípulos, ele pegou aquela oportunidade tão abençoada, que era exatamente combinado, era assim uma combinação: ceia, Páscoa. Aí o que nós faz hoje? Ceia, Páscoa. Nós vamos exatamente se lembrar, porque a morte de Cristo na nossa vida é o que apaga nossos pecados, é o que nos dá força, é o que nos fortalece, é o que levanta o nosso ânimo. Por quê? Porque pela morte dele eu tenho entendimento e entrarei no céu. Por quê? Porque diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Então, irmão, quando nós aceitamos Jesus, aí eu digo: quem é Jesus? É o santo. Então, quem eu tenho que andar? Na santidade. Onde é que ele mora? Lá em cima. Meu pensamento é lá para cima. Por quê? Porque é para lá que eu vou. Como é o caminho dele? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. O caminho dele é reto, o caminho dele é certo, o caminho dele é santo, o caminho dele é correto. O caminho dele é o caminho que vai levar o homem a viver continuamente nele. Então depende de nós. Aleluia. Quando a gente peca, imediatamente a gente diz: Senhor, eu não tenho condição de estar só, porque se tu me solta eu pego, se tu me solta eu ando no meu zerito. Então sustenta nas minhas mãos, olha para a minha vida continuamente. Por quê? Porque nós somos dependentes, nós somos pessoas que dependem totalmente de Jesus toda hora, irmão. Sem soltar é igual você ter um menino, né? Meninozinho ali que danadinho, você solta, quando você vira as costas, ele está lá perto dos carros, está correndo. Aí ele diz: eu não posso soltar esse menino. Nós do mesmo jeito, irmão, nós não podemos ser soltos. Sabe por quê?
Porque o mundo é cruel. O mundo, ele trabalha pelo nosso, exatamente, vontade. Nós somos levados pela nossa vontade. Então, eu observando aqui a palavra de Deus, Jesus estava ali sabendo de tudo, revelou a morte dele, mas ele disse que alguém ali ia trair ele. E essa pessoa que trair, ele perguntou para Jesus: quem é mestre? Sou eu. Jesus: é aquele que come comigo no prato. Irmão, como é que você está comendo com o Santo dos Santos, Senhor do Senhor, com o Rei dos Reis, sentado ali com ele na mesa, e você vai trair? Quer dizer que, aleluia, naquele momento ali, Judas estava para cumprir, né, as Escrituras. Tudo bem, nós sabemos disso, mas nós não estamos cumprindo as Escrituras, nós estamos aceitando ela, nós não estamos para cumprir. Eu vou pegar porque tem de... Não, Israel não pode mais. Era só naquele dia, naquele tempo, naquela Páscoa última. Após o sol estava Jesus reclinado, próximo à mesa, com os 12. Aleluia. Então ele já estava ali, e durante a refeição Jesus revelou com toda certeza: vos afirmo que um dentre vós me trairá. Um dentre vós me trairá. Então nós sabemos que eles ficaram em dúvida, porque quem sabe, a licença não é nossa. Eu não sei o que amanhã vai acontecer, o Davi não sabe, ninguém sabe. Nós só sabemos até a hora presente que nós estamos vendo. Porque para trás eu digo: olha, aconteceu isso, não agora, mas agora, lá para frente eu não sei. Mas ele aqui, ele estava consciente da traição do Judas, e ele exatamente disse: um dentre vós há de me trair. Aonde ele estava? Ele estava na ceia, rodeado ali, aquela mesa, ele estava comendo, estava ali bebendo, fazendo exatamente o que ele estava mandando, cumprindo a lei. Só, irmão, que esse cumprimento para esse discípulo era só aquele dia. Daquele dia em diante, eles não iam mais precisar matar um cordeiro, eles não iam precisar mais usar aquela festa. E o que eles tinham de fazer? O que? Abandonar aquilo ali e se apegar no Cristo. Eles tinham de saber que naquele momento que Jesus disse: esse é o meu corpo que é dado, a morte dele ia acontecer, naquele momento ali eles paravam de matar carneiro, cordeiro. Aí eles paravam. Entendeu por quê, irmão? Porque era dali que estava começando a abrir espaço para a vida de cada um de nós. Por isso que eu observando aqui o Evangelho, de irmão, tem muita gente que eles não entendem o que é uma ceia. Porque para nós a ceia do Senhor é toda hora, todo dia, todo minuto. Aonde eu estiver me livrando do pecado, eu estou ceando, porque estou me limpando. Eu estou entendendo que estou dando a Jesus o crédito, dando a Jesus a confiança, valorizando a sua morte. E tu acha que Jesus não fica alegre? Tu acha que Jesus não dá a honra? Ele disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Então, quando nós entendemos assim, irmão, nós vemos que eu não posso entrar na vida de ninguém e dizer: tu não pode. Só que nós pegamos a palavra cear. Tu não pode cear, mas eu podia dizer: tu não pode entrar em Cristo. Está entendendo? Se eu disser: Davi, tu não pode cear, é mesmo que eu dizer: tu não pode entrar em Cristo. Que autoridade eu tenho para isso? Qual autoridade o homem tem para isso? Nenhum, irmão. Nenhum tem essa autoridade, porque Jesus, a Bíblia diz que ele não se alegra, em Deus ele não se alegra pela morte de nenhum ímpio. Ele quer que todos venham se salvar. E ele manda nós pregar para aquele que está caído, e se nós levar a palavra e o caído receber, milhares de pecados serão apagados da vida dele. Aí, quando nós vamos entender que a ceia, que é Cristo,
é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós, viu, irmão? Porque a salvação não entra dinheiro, não entra metal, não entra nada, não entra boniteza, não entra nenhuma estrutura humana, só entra o crer com a fé. Eu quero Jesus, aceito Ele. Eu posso ser o que for, eu vou ser mudado pelo Espírito, eu vou ser criado pelo Espírito, uma nova criatura, um novo homem. Porque nós sabemos que todos aqueles que seguiram Jesus, eles tinham passado. Todos aqueles que exatamente chegaram a Jesus eram homens, mulheres, tinha homem que roubava, mulher que se prostituía, tinha homem que matava, tinha homem que fazia desordem nas suas casas. Mas quando eles chegaram a Jesus, eles mudaram. O segredo é mudar. O segredo é observar o que Jesus gosta. Jesus não gosta que eu amo minha esposa. Jesus, para isso eu mantenho vocês dois. É para que vocês amem uns aos outros. Por quê? Porque é um segundo mandamento: amar o próximo a ti mesmo. Tu acha que ele não vai amar? Ele vai amar, ele vai se alegrar. Mas se eu faço pelo outro lado, aí eu vou ter certeza, mas certeza mesmo, que eu vou amargamente, porque eu estou desobedecendo a Ele. Aí ele diz: porventura serei eu? Olha só, indicou Jesus, aquele que comeu juntamente comigo no mesmo prato. Este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor seria, né, que essa pessoa nunca tivesse nascido. Meu irmão, é sério trair a Deus, é sério, né? Melhor que essa pessoa não nasce, porque se ele vier nascer, lá vai ser mais difícil ainda. Então isso aconteceu aonde? Aconteceu, Jesus já tinha morrido? Não. Aconteceu tudo antes. É o que? Ensinamento, irmão. É ensinamento para que eles naquele momento se arrependessem, naquele momento entendessem que a ceia em Jesus não tinha começado ainda. Ele estava na lei, estava comendo ali e bebendo, mas naquele momento ali, aquele banquete ia parar. Como é que nós vamos fazer um banquete desse aí para Jesus? Só se nós fossemos ali fazer sem crer nele. Mas se nós estamos hoje, está assumindo aqui exatamente o que Paulo disse, que eu vou ler aqui, para a glória de Deus. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele está celebrando a ceia, um ensinamento, porque não é dele, mas ele recebeu. Eu aprendi, Deus aprendeu, cada um aprende, e eu tenho que ensinar o que eu aprendo. Por isso é bom nós aprender o que é certo, né, irmão? Porque se eu aprender o que é errado, eu vou ensinar o que é errado. Mas se eu aprender o que é certo, eu vou ensinar o que é certo. Então ele diz assim, ó, vou ler aqui para nós cear nesta noite. Segundo 1 Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Pois eu recebi do Senhor, olha, começa dizendo, pois eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Então Paulo está claramente ali dizendo, eu recebi, e o que eu recebi eu estou entregando. Aí ele vai continuando. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, partiu e disse, olha o que ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Tá? Ele disse assim, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha aí, irmão, ele estava ensinando. Eu gosto de assim dedicado, porque naquele momento parece que eu estou evangeliando isso falar. Faça isso, vocês estão fazendo em memória. Qual é a memória? É a memória dele indo para a cruz, morreu. Ele morreu. Aí você sabe que ele morreu, mas você sabe que no terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi. Então nós vemos Paulo dizendo, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue.
fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então o pão e o suco da uva foi dois símbolos que ele pegou, um para o corpo, né, porque o corpo ia se partir, que é o véu, a carne, e o sangue ia sair. Então o sangue era o que estava pagando o preço. Ele diz: todas as vezes que vocês se unirem, é memória, é um aniversário. Então hoje nós estamos comemorando o aniversário da morte de Cristo, sabendo que ele fez isso por nós. Aí ele vai levando mais adiante. Portanto, todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, aí eu falo o quê? Aí ele leva o programa a minha morte. Quer programar? Falar. Vou falar a minha morte, vou falar a morte. Então, se é a morte do Senhor, a morte de Deus em Cristo Jesus, ela é muito importante para nós. Porque vamos falar de quem morreu, vamos falar da morte dele, porque a morte dele paga a nossa conta, paga nossos pecados que nós devemos. Então, toda vez que nós se reunir, é para nós falar, programar para o nosso próprio espírito. Então, eu vou fazer aqui, eu já sei que é um símbolo. Na hora que eu digo assim, a morte, aqui estou lembrando da morte de Cristo. A gente não se lembra das pessoas que morrem, né? A gente não se lembra daquilo que eles fizeram pela gente, das pessoas que a gente tem aquela lembrança. Então hoje nós temos a lembrança de Jesus como se fosse ontem. Ele anunciou a morte dele, ele morreu. Depois que ele morreu, nós somos o quê, irmão? Herdeiro. Por quê? Porque só tem herdeiro depois que tem a morte, tem levado aquele que fez exatamente, né, irmão, a herança deixada, aquele que escreveu. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele diz: todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, olha só, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é indignamente? É eu não saber. Eu não saber o que eu estou fazendo. Ah, se eu não sei o que é a morte, eu estou indigno. Eu perguntar: o que é isso aí, irmão? Não sei. Então, está indignamente. Não sabe. Se tu não sabe, está errando. Eu tenho que fazer algo que eu sei. Se eu sei o que eu estou fazendo, então, nesse momento aqui, o Satanás ele não vai agir na minha vida, porque eu sei que a morte de Cristo para mim é benefício. Pela morte de Cristo eu herdo o céu, pela morte de Cristo o meu pecado é pago, e o diabo, sabendo disso, sabendo que nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo, pela sua morte nós recebemos a vida. Então nós programamos a morte dele na nossa vida até que ele volte. Então ele diz: examine, pois, cada um a si próprio, dessa maneira, como do pão e beba do cálice. Por quê? Porque quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, irmão, onde é que vem a condenação da pessoa? A condenação vem quando nós não entendemos. Tu entende, né, Davi? Tu sabe, né? Então, se tu sabe, tu não está se condenando. Tu está sabendo o que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Porque se alguém perguntar sobre isso aí, eu sei explicar. Eu digo: aqui é uma simbologia. Por que eu estou fazendo? Porque Cristo morreu por mim, e ele diz: toda vez que eu me reuni nesse sentido, eu me lembro da morte dele. E a morte dele na minha vida, ela vai ter, aleluia, um grande sentido. Porque eu vou ser herdeiro do céu, eu vou ter que mudar a minha vida. Por quê? Porque ele pagou meus pecados com a sua morte. Então, aqui, irmão, indignamente, a pessoa que não sabe o que está fazendo, o que está acontecendo. Então, se eu não sei, estou pecando. Agora, se eu sei e faço o contrário, peco dobrado, né? O que estou fazendo, mas aqui ele diz: pois quem come e bebe sem ter consciência, olha só, do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muito fracos e doentes, vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos cautela, precisamos nós ser cauteloso, pensativo, bem organizado, zeloso. Por isso que muitas vezes eu prego
para os irmãos, amigo irmão, sei Jesus, mas seja cauteloso. Zeloso significa priorizar Deus na vida da gente. A gente deve ter zelo, não vai pegar uma vassoura ou quando tomar um banho, não. Exatamente, eu tenho de ter zelo, consciência, entendimento, respeito, né, pelo Senhor. Nem que seja um dia que você vai ao Senhor, mas vá com sinceridade. Um dia que você vai à igreja, vá consciente, vá sabendo que aquele ali é um momento de adorar, um momento que você tirou que não conseguia. Vamos passeio, disse mestre, hoje é o dia da ceia, onde é que tu quer que nós prepare? Nós temos que preparar, nós temos que sentar, nós temos que se alimentar. Então, nós não podemos deixar de fazer, todo mundo tem que fazer, é preocupação. Mas nós agora temos uma preocupação, é de ter zelo, porque Ele está na nossa vida. Ele está, aleluia, na forma do Espírito Santo na nossa vida, dizendo o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Aí ele diz, por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Então esse versículo aqui está servindo quase para hoje também, né, irmão? É tanto fraco, doente. O que é fraco? Pessoas que não têm Cristo totalmente, não está nem aí. Doente é a área espiritual, que ele não tem mais condição, né? Não tem mais zelo, gosto, não tem nada, está fraco. Quando a pessoa está doente, com febre, não dá nem vontade de comer, né? Bota a comida fica lá, a pessoa não quer comer, o intestino não aceita, está doente, está fraco. Mas quando a pessoa está sadia, a comida vem saborosa, o cheiro é bom, a pessoa pega logo para chegar a hora do almoço, bota aquele prato e come, aquela alegria, bebe aquela água, fica satisfeito, porque o intestino recebeu. Então, quando nós estamos bem espiritual, é uma maravilha a palavra de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não pode deixar de estar no nosso coração. Ainda que nós estejamos preocupados, ainda que nós estejamos trabalhando, ainda que nós estejamos lá fora, mas ela é um alimento do Espírito, não é da carne, é do Espírito. Então ele diz, por essa razão há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seria condenado. No entanto, quando estamos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Aqui cabe a misericórdia do Senhor, tá, irmão? Porque é um momento que Ele corrige. E a correção do Senhor, Ele diz, eu castigo e açoito aquele a que eu tomo por filho, né? Então, melhor eu corrigir tu e que o Senhor me corrigir, né? É melhor tu me corrigir também do que eu ser corrigido pelo Senhor. Por quê? Porque tu fala, eu quero exatamente ouvir e atender. Mas quando Deus fala, Ele fala com correção de homem, que é o açoite. Ou seja, a gente passa a forma que Davi passou, né? Davi foi corrigido, mas Davi sofreu na família dele diretamente. Então hoje, sabemos que tem muita perca, mas tem perca grande quando nós desobedecemos ao Senhor e Deus não quer deixar que a gente se perca. Ele vai e faz essa correção. A gente imediatamente é sarado, aceitando Ele, é sarado e Ele leva nós num patamar bem espiritual. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, aguardai pelos outros. Aquilo que é decência de compartilhamento, tá? Porque na hora que ele estava lá se alimentando, irmão, aquele que tinha comia, o que não tinha ficava lá com fome. Então ele não compartilha. E cear em Cristo é eu compartilhar Cristo na minha vida, para a sua vida, para a vida dela, para a vida deles. Então é nós compartilhar o amor de Jesus. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunis não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientação, pessoalmente vos instruirei assim que puder evitar. Então esse é o ensinamento do apóstolo Paulo, irmão,
O apóstolo Paulo, ele não estava nessa ceia, porque ele aceitou Jesus depois, e aqui estava essa primeira ceia aqui, que é a da lei. O apóstolo Paulo não estava nela, e ali ele já estava levando essa que nós faz hoje, né? Que é a graça de Cristo. E Cristo, irmão, na nossa vida, só o pecado é quem exatamente faz o homem friar, faz se afastar. Mas Jesus não se afasta de ninguém, não. Jesus, ele não condena. Jesus, ele não quer que ninguém se perca. As pessoas que muitas vezes a gente não consegue explicar, aí diz: irmão, eu já vi pessoas às vezes chorando porque não tomou a ceia, não podia, o pastor deixou. Até que eu fiquei assim: irmão, acho que essa pessoa for para o mundo, quem paga o papo é o pastor. Por quê? Porque ela não entendeu nada dali que está acontecendo. Então ela achou que não tinha direito, está em Cristo. Achou que não tinha direito o que os pastores estavam dando, tá? Por que aceitar Jesus? Para que eu aceitei? As pessoas não entendem. E não entra se não tiver um bom ensinamento. Então, na hora que ele aceita Jesus, você aceitou Jesus, se você naquele momento confessou, caiu para trás e morreu, tem salvação ou não tem? Tem, né, irmão? Agora, uma coisa é nós continuar rejeitando o pecado, se consertando, viver como Ele quer, porque se nós aceitamos a Cristo, tem que fazer o que Ele quer. E se nós fazer o que o diabo gosta, então que aliança nós vamos ter exatamente com Jesus? Porque Jesus é luz e o diabo é treva. Se nós andamos na luz, nós estamos em Cristo. Então é o momento de nós entender que não é o pão que vai salvar, e nem a água que vai salvar. Quem salva é Cristo. Porque quem vai cear já vem salvo, quem vai se batizar já vai salvo. Né, Davi? Porque tudo, esses eventos, tudo é feito depois que aceitei Jesus. Primeiro eu aceitei Jesus, já estou salvo. Agora eu vou fazer as legalidades, qual o ministério pede, né? Que a Bíblia diz: aquele que crê, for batizado, olha aí, será salvo. Então o salvo vem em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar, a salvação entra. Aí depois é o zelo, né? O zelo vem para nós botar em ordem. Então nós vamos nessa noite compartilhar, né, irmão? Vou botar aqui irmão, como símbolo que representa o corpo de Cristo, é o pão. Vamos ficar de pé e vamos orar. Os irmãos se reconciliam, faz aí a sua oração, porque quem entende, quem conhece o coração é o Senhor. E o Senhor sabe a tua vida. Esperando Deus, né, Pai? Estou pedindo ao Senhor perdão mais uma vez. Aqui nessa noite, nós nos reconciliamos contigo, Pai. A nossa vida na terra é difícil, mas disse a tua palavra: tudo é possível aquele que crê. Nós somos dependentes de ti. São homens, estamos nesse corpo, na carne, e pecamos, até mesmo no falar, no andar. Nós pecamos, Senhor, todos os dias. Sabemos disso, porque o próprio Jesus, usando a tua palavra, disse: aquele exatamente disser que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele.
usou o coração de João para deixar essa palavra escrita, para nós saber que pecamos e somos dependentes de Ti toda hora. Pai, conhecedor de todo o nosso ser, aí está Teus filhos nessa noite, pedindo a Ti esse momento perdão, reconciliando sim com o Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, olha e sustenta nossas mãos, e que possamos, Pai, continuar firme na Tua presença, andando na Tua graça, na luz da Tua palavra, e que possamos, Deus, ter consciência, que possamos pensar realmente na morte de Cristo, porque aqui está o pão que eu estou aqui sustentando nesta bandeja. Como Jesus naquela noite, Ele tomou o pão, sim, Pai, como símbolo, e partiu e deu ali para os seus discípulos compartilhar, para que eles entendessem que naquele momento Ele estava falando da sua morte, lá na cruz do Calvário. Era a última ceia. Ele estava se preparando, e preparando o coração de todos, porque estava saindo da lei e entrando na ceia da graça, que é o Senhor Jesus na nossa vida. Tu é a nossa misericórdia, pois assim, conhecedor de tudo, olha para nós, perdoa nossas falhas, nossos pecados, e aqui consagra o pão, para que nós conscientemente possa receber, sabendo sim, Pai, que é o símbolo do corpo, mas nós compartilhamos um com o outro, como Jesus assim disse: recebei e compartilhai um com o outro. Recebemos em nome do Senhor Jesus. Consagra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui está o pão. Vou batizar, viu? Prepara aí para bater. Enquanto comia, Jesus pegou o pão, deu graça, depois deu aos seus discípulos, decretando: tomai, comei, isto é meu corpo. Você é irmão em nome de Jesus, então com a liberdade nessa noite. Obrigado, Jesus. É nesse momento que nós lembramos do Senhor na cruz, naquele momento tão difícil, preso naquela cruz, e sabemos que esse mês que vem muitos vão se lembrar, porque vai sair, meu Deus, nas mídias, nas TV, aqueles filmes no qual mostra a tua crucificação. Mas nós não precisamos, sim, Pai, porque nós já entendemos tudo pelo teu Espírito Santo, que o Senhor Jesus morreu e deu a vida eterna para nós. Estamos nessa noite celebrando, para que nós anunciemos para o nosso espírito, para nossas famílias, a tua morte, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Pai Santíssimo, está
minhas mãos a bandeja com suco da vinheira, quando ele escolheu para que assim fosse o símbolo do seu sangue, que derramou para nos dar a vida eterna. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, consagrando para os teus filhos, que vão compartilhar no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Em seguida, tomou o cálice, deu graça, entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecado. Possa ser em nome de Jesus. Que graça. Glória a Deus.